Alô? Dona Maria? Ô, Dona Maria, é a Giz Creuza, como que você tá, querida? E a diabetes? 300 de diabetes? Nossa senhora, minha filha. Já tá maior que o auxílio que o governo tá dando pros outros aí, né? Pois é, viu? Mas tem que cuidar disso daí, viu? Olha, deixa eu te falar. Você falou pra mim entrar lá naquele canal do Orquídea em Ação pra plantar minha orquídea. Eu fui dar uma olhada lá. Aquele homem fica falando pra gente misturar os pau lá. A mistureba de madeira. Eu nunca vi orquídea ser plantada desse jeito. Planta. Na época do meu avô, da minha avó, é tudo terra. Agora o homem fica mandando você misturar aquelas estopas com um pedaço de madeira. Nunca... Ah, não, estopa? O que é aquilo lá? A esfagno. Mas nunca vi disso, menina. Na minha época era tudo na terra. Agora é esse negócio de colocar mistura de pau. Que coisa mais louca. Pois é. Mas tá bom então. Eu vou dar um jeito aqui de plantar desse jeito aí pra ver. Vou colocar uma pra fazer um teste, né? E se morrer pelo menos é uma só, né? Tá bom, filha. Vai cuidar disso daí, hein? Tchau. Queria falar para vocês de algumas curiosidades, né, sobre, por exemplo, a escolha do substrato. A gente vê, no caso, como a encenação aí, a respeito dessas plantas em terra. É muito comum você já ter visto pessoas que têm orquídeas plantadas na terra, falar assim, nossa, já está 10 anos comigo na terra. É uma curiosidade a respeito de muitas das orquídeas, né? Mas eu também queria dizer para vocês que isso ocorre também na natureza. Apesar dessas plantas serem consideradas epífitas, muitas das orquídeas acabam não conseguindo na árvore encontrar todos os nutrientes que elas precisam, né? Ou às vezes a umidade, etc. Fazendo com que as raízes comecem a descer no solo para atingir tanto a umidade que ela precisa, como também para adquirir nutrientes. Só que normalmente quando isso acontece com essas plantas epífitas, elas até entram ali, aquelas folhagens, né? A gente chama que é um solo que não chega a ser uma terra, não é que ela está plantada na terra. Ela tem folhas, ela tem aqueles restos de mistura de terra com coisas em decomposição, né? Com essas folhas secas, pedaços de madeira, tanta coisa ali em decomposição. E ali ela acaba enraizando também, ela acaba superficialmente nesse solo, buscando enraizar e trazer esses nutrientes. E isso causa um grande problema, né? Justamente porque as pessoas acham que de repente podem colocar suas orquídeas sobre terra. E é bem verdade também, não poderia dizer que não, que nós já se deparamos com coisas inexplicáveis. Eu já tinha dito uma vez a história que o Paulo Pasqualin, nosso amigo cultivador de orquídeas aqui de Sorocaba, trouxe para nós, né? Uma vez ele falava que uma mulher falava para ele que tinha umas plantas na casa dela que estava sobre terra e que ela queria saber se estava certo, aquele tipo de cultivo e tal, e pediu para que o Paulo fosse até lá para fazer essa avaliação. O Paulo se deparou, na verdade eu não me lembro agora se era brasileira purpurata, eu sei que era Cattleya, tá? Ele se deparou com as plantas da mulher num jardim, na terra, assim, num jardim, solzão pleno, tudo o que a gente não recomendaria, né? Mas as plantas estavam saudáveis, tinha plantas com flores, então existem sim alguns mistérios por trás das orquídeas que algumas coisas realmente são inexplicáveis. Mas eu quero dizer para vocês que a ciência ensinou que essas plantas são epífitas e plantas epífitas crescem sobre árvores. Aliás, não seria somente sobre árvores, sobre rocha, ou seja, elas querem as raízes delas livres e soltas, tá? Essa é a característica dessas plantas consideradas epífitas. Mas nós temos também as plantas que são terrestres, casos de Cymbidium, Phragmipedium, Paphiopedilum. Nós temos plantas como Grapete, a orquídea Grapete, que vocês gostam bastante, a Spatoglotis, né? É uma planta terrestre. Então essas plantas são terrestres mesmo, mas normalmente o substrato, tirando aí a Cymbidium, que ela realmente desce no solo, e às vezes no habitat natural dela, se você for puxar um pseudobulbo de uma Cymbidium, você quebra o pseudobulbo porque a raiz está lá embaixo mesmo. Mas tirando ela, eu desconheço uma outra orquídea que tem essa capacidade, né, de descer no solo, de se embranhar lá embaixo realmente na terra.
Normalmente elas têm a composição, é essa que eu falei para vocês, elas estão ali nessa camada que foi criada pela natureza, de folha, de dejetos de coisas que vai caindo ali, onde elas acabam descendo as raízes e se afixando ali. Mas essas sim são plantas consideradas terrestres, onde você pode plantar na terra. Mas uma Phalaenopsis, uma Cattleya não é adequado, mesmo que você veja ou que você tenha até na sua casa uma planta como essa plantada na terra, tá? Nós jamais indicaríamos isso. Mas torna a dizer aqui, eu não tenho uma explicação do porquê umas acabam se dando bem nesse tipo de plantio. É uma coisa muito curiosa. E se você tem aí plantas plantadas diretamente na terra, deixa aí no comentário um pouquinho da sua experiência com esse tipo de coisa inusitada quando se trata do cultivo de orquídeas.